Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos começar então a terceira videoaula, que será dividida em duas, para não ficar grande. E nós vamos estudar o terceiro grupo dos animais, os plateumintos, tá? Ou, né, cientificamente falando, de uma nomenclatura correta, platieuminthes, tá? Eumintos, verme, plate achatado. Então, os plateumintos são os vermes achatados. Lembrando agora, né, que nós temos, desde lá de quinidário, todos os animais passando pelo estágio de gástrula, né, tendo os folhetos embrionários, tendo o blastóporo, sendo chamados de eumetazoa, tem tecidos verdadeiros, e os plateumintos, agora, diferente dos quinidários, vão ter simetria bilateral, os quinidários era radial, e a partir de plateumintos, todos serão triblásticos. Quinidário era diblástico, tá? É muito importante, vocês vão ver isso nos exercícios, que muitos exercícios trazem comparação dos grupos. Então, sempre eu vou, na medida do possível, que eu conseguir, eu vou reforçando isso com vocês, ok? Lembrando que, por que são triblásticos? Porque tem 3 folhetos. Surge um terceiro folheto que não tem quinidário, que é a mesoderme. Então, a partir de plateuminto, todos terão ectoderme, mesoderme e endoderme, ok? E os plateumintos são protostômios, ok? O que são protostômios? É aquele que o buraquinho, o blastóporo, vai dar origem à boca, ok? E, além disso, os plateumintos são acelomados, ou seja, não tem celoma. O que é o celoma? Celoma é aquela cavidade preenchida de líquido que protege os órgãos, ok? Então, eles são acelomados, não tem essa cavidade, ok? Então, bora lá estudar os plateumintos. Bom, então, só para reforçar, né? Quem quiser ir anotar no caderno. Então, plates vem de achatado, eumintos, verme. Então, são vermes achatados, tá? São amassadinhos, assim mesmo, parecendo um celular, tá bom? O principal representante desses é a planária, ok? E como eu já falei para vocês, são triblásticos, acelomados, simetria bilateral. A simetria bilateral, ela permitiu que o corpo do animal fosse dividido em eixo anterior, que seria a cabeça, posterior, né, a cauda, dorso e ventre, a parte de baixo. Da mesma forma que nós somos também divididos, ventre, dorso, anterior e posterior, ok? Nós encontramos os plateumintos no mar, na água doce e em ambiente terrestre úmido, ok? Sistema digestório, sistema respiratório, sistema nervoso, como eu já disse em outras videoaulas, nós vamos ter uma aula só de comparação dos grupos, ok? Então, eu não vou ficar falando dos sistemas desses animais agora. Lembrando que esses animais estariam naquela classificação antiga de invertebrados. Todos que nós estamos vendo até agora, desde porífera, quinidário, plateuminto e assim por diante, nós só vamos ver vertebrados dentro dos cordados, que é lá para o final de biologia animal, ok? Bom, além da característica geral dos plateumintos, né, que vocês devem saber, a principal coisa, mais importante até para a vida de vocês, é saber as doenças que esses plateumintos causam. Tem os de vida livre, que não faz mal nem para uma formiga, como a planária, coitadinha, não faz mal para ninguém, tá? Mas nós temos 2 principais plateumintos que causam a famosa barriga d'água, a esquistossomose, que é o Esquistossoma mansonia, que nós temos o macho e a fêmea, que nós vamos ver daqui a pouco, e a Taenia solium, que é a famosa solitária, ok? Vejam sempre os nomes científicos, como escreve direitinho, beleza? Nós vamos estudar isso. Os plateumintos são divididos em 3 classes, né? 3 grupos, os turbelária, os trematoda e os cestodas. Então, nós vamos ver essa divisão agora, começando pelos turbelária. Turbelária são aqueles são aqueles plateumintos de vida livre, ou seja, que não são parasitas, que não causam doenças, tá bom? Que é a planária. A planária parece esses olhinhos aqui, mas planária não tem olho, planária tem ocelo, tá bom? Esse ocelo, elas são células fotorreceptoras, elas não enxergam, elas só têm sensibilidade à luz, então elas conseguem se direcionar para onde tem luz. Toma cuidado, que parece um olho, mas não é olho, ok? Ela tem essas projeções chamadas de aurículas, que não são ouvidos, ok?
São células quimiorreceptoras, ou seja, elas recebem informações químicas. Isso serve para ela conseguir encontrar alimento. Então, toma cuidado com os nomes, né? O que parece uma orelha, mas não é. Parece um olho, mas não é. Então, toma cuidado, porque são ainda animais extremamente simples, ok? Vejam que tem boca, ok? Tem uma faringe protraída, que nós vamos ver que é para alimentação. Tem o poro genital para reprodução e assim por diante. Bom, as planárias, elas são hermafroditas. O que significa isso? Significa que ela é macho e fêmea, ela tem o sistema reprodutor masculino e feminino junto. Mas a autofecundação, ou seja, ela pegar o espermatozoide dela e fecundar ela própria é raríssimo. Ela troca os espermatozoides com outra planária. Olha que bonitinho o sexo das planárias, né? Então, elas pegam cauda com cauda e elas trocam o espermatozoide. E aí, então, a reprodução sexuada, dois indivíduos se unem e a troca de espermatozoide. E aí tem a fecundação, né? Óvulo e espermatozoide. Óvulo e espermatozoide formam o zigoto 2N, né? E esse zigoto ele fica protegido numa cápsula. Podem ter vários zigotinhos, né? E aí eles são liberados por aquele poro genital, né? Esse poro fixa num substrato e libera as planárias jovens, ok? A reprodução assexuada da planária, ela é muito divulgada, né? Que é por fissão transversal. Um dia eu já consegui achar uma planária e fiz isso e deu certo, tá? O que acontece? Na planária, em algumas partes do corpo da planária, existem células tronco, que a gente fala, células indiferenciadas. E essas células têm um alto poder de regeneração. Então, se você cortar a planária aí umas 3 ou 4 vezes, cada parte da planária, olha que interessante, vai dar uma planária. Isso é uma reprodução assexuada, né? Ou seja, um único indivíduo vai gerar indivíduos geneticamente idênticos. Ana, se eu cortar 10 vezes a planária, ela vai dar 10 planárias? Não. Existe um limite, tá bom? Geralmente você pode cortar ela de 3 a 4 vezes. Ah, se eu vou cortar o rabinho dela aqui no cantinho, vai original da planária? Não, existe um limite, né, gente? Ok? Ana, se eu cortar a planária assim, ó, né, de forma longitudinal, vai dar outra planária? Não, não vai dar. Tem que ser corte transversal, beleza? Eu achei incrível esse quadrinho, eu achei muito legal, né? E eu vou ler para vocês. Olha que interessante como a biologia está presente no dia a dia, né? E se você não tem conhecimento, você não entende a charge, né? Então, aqui, ó, vocês já estão vendo os olhinhos dela, então a planária, as aurículas, ok? Algas aqui e tal. Aí alguém está conversando com a planária que a gente ainda não sabe quem é. E a planária chama Hortência. Hortência, larga a mão de besteira. Você está reclamando à toa. Ficar sozinho é a melhor coisa que há. Quem estava conversando com a planária era a solitária, a Tênia. E a Tênia é um outro plateuminto. E como o próprio nome diz, a solitária é uma só dentro do nosso intestino, ela fica sozinha. E essa solitária é a Judite. Então a planária fala para a Judite: sei lá, Judite, eu sempre fico com a impressão de que conversar com você sobre esse assunto não ajuda muito. Claro que não vai ajudar, porque a natureza da Judite é ser solitária, né? Aí, cansada da solidão, Hortência resolveu acabar com tudo. Ou seja, ela pegou uma faca e, teoricamente, se suicidou. Ela se matou, ela fez um corte transversal. O problema é que as planárias têm alta capacidade regenerativa. Então, quando ela se cortou, originaram duas planárias. Pelo lado bom, agora Hortência não está mais sozinha. Ai, não é bonitinho? Biologia é incrível. Bom, então a classe dos turbelárias são aqueles plateumintos de vida livre que se incluem as planárias que não fazem mal para ninguém, ok? E agora a gente vai começar a estudar a classe dos parasitas, aqueles que nos trazem algum tipo de doença. Então a gente vai finalizar esse vídeo com a classe trematoda e no próximo vídeo com a cestoda. Então a trematoda são chamados de trematóides,
Plateumintos parasitas, o que são parasitas? É aqueles que vivem à custa do outro, prejudicando o outro, né? Eles vão utilizar-se de ventosas para se fixar no corpo do hospedeiro. Então, olha aqui, ó, são as ventosas dele, tá? A principal doença dessa classe, quem causa, é o esquistossoma mansoni. Esquistossoma mansoni é a espécie, tá? Veja que é uma espécie dioica, tem o macho e tem a fêmea. Isso vai ser diferente da solitária. A solitária tem masculino e feminino nela própria, tá bom? E a doença que o esquistossoma mansoni tem a esquistossomose que ela ocasiona, que ocasiona é chamada de esquistossomose ou barriga d'água. Esses parasitas que vivem no nosso corpo, eles geralmente são revestidos, né? Eles têm todo o revestimento corpóreo modificado. Por quê? Para aguentar os ácidos que a gente tem no nosso sistema digestório. Nós liberamos muitos ácidos, muitas enzimas, então eles revestem do corpo com muco, tem um corpo totalmente modificado para aguentar esses ácidos que a gente libera. Então, o revestimento do corpo é modificado, proteção contra substâncias produzidas pelo hospedeiro. A absorção dos nutrientes pela própria superfície do corpo, então esses animais geralmente não têm um sistema digestório, tá bom? A gente digere por ele e a nossa comida eles absorvem pela própria epiderme, ok? No caso, então, como eu já disse, o esquistossoma mansoni é uma espécie dioica. O que é dioica? Tem o macho e tem a fêmea, com dimorfismo sexual. O que é dimorfismo sexual? A gente consegue reconhecer quem é o macho e quem é a fêmea. Olha que bonitinho esse caso aqui. O macho ele tem uma abertura e que a fêmea fica no interior do macho, tá bom? Então, a fêmea fica aqui, ó, no vinco do macho, ok? Então, agora a parte mais importante é você entender o ciclo da esquistossomose. Como é um ciclo, poderia começar em qualquer lugar, ok? Mas eu vou começar com essa criatura fazendo cocô em lugar inapropriado. Isso mesmo. Então, olha só, você já viu que fazer cocô inapropriado, né, é falta de saneamento básico. A pessoa tem que ter o esgoto encanado. E aí, essa criatura, essa criança, vamos colocar aí que é uma criança, ela está fazendo cocô perto do lago. E essa criança já está com a barriga d'água, já está com a esquistossomose, tá? Esse é o primeiro fato. Então, tem que ter a criança infectada. Quando a criança faz cocô, no cocô vai ser liberado o ovo, porque essa criança já está com o esquistossoma mansoni. Aí o esquistossoma mansoni está se reproduzindo dentro da criança e os ovos do esquistossoma mansoni vão ser liberados nas fezes da criança. E as fezes estão perto de um lago, ok? Esses ovos do esquistossoma vão eclodir, vão ser liberados e vão liberar uma larvinha chamada miracídio. É uma larva ciliada, tá? Então, ó, tem vários cílios aqui, ó. Essa larva, ela vai cair na água, tá? E nessa lagoa aqui, deve ter o caramujo do gênero Bionfalaria, ok? Não é todo caramujo, ok? Se não tiver o caramujo, não tem jeito de continuar o ciclo. O miracídio, que é essa larva que eclodiu do ovo, ele vai penetrar no caramujo e aqui vai acontecer a maturação. O miracídio vai se desenvolver numa outra larva que a gente chama de cercária. E essa larva que está no caramujo, ela vai ser liberada de novo na água. E o tiozinho aqui que está pescando descalço, olha só, a cercária vai penetrar na pele humana, geralmente pelo pé, porque ele está pescando lá descalço, tá bom? E aí essa cercária ela vai passar por todo o corpo do adulto e vai se instalar no intestino. E aí ela vira o adulto. Ela vira o adulto, aí esse tiozinho faz cocô em lugar que não deve e o ciclo continua. Conclusão. Para acontecer a barriga d'água, eu tenho que ter dois hospedeiros. O homem,
que eu chamo de hospedeiro definitivo. Por que eu chamo definitivo? Porque é onde o verme, o esquistossoma, vai fazer a reprodução sexuada. É no homem aqui, no ser humano, pode ser homem ou mulher, obviamente, que vai ter o macho e a fêmea. Macho e fêmea adultos, né? Eles vão se reproduzir sexualmente, vão liberar o ovo no cocô, o ovo cai na água, a água vai transformar o ovo em miracídio, miracídio entra no caramujo. O caramujo é o hospedeiro intermediário. O intermediário, a gente chama aquele que não vai acontecer a reprodução sexuada. Vai acontecer ou a maturação do verme ou a reprodução assexuada dele, tá bom? E aí, então, o miracídio vira cercária, a cercária sai do caramujo. Então, o caramujo, ele funciona aqui como um ser vivo que amadurece o esquistossoma mansoni. E a cercária penetra na pele do ser humano e vai de novo para o intestino. E aí se desenvolve no adulto, ok? A grande característica dessa doença é o inchaço no fígado e no baço. Então, como o fígado e o baço ficam muito na fase mais crônica, tá? Na fase mais adiantada da doença, como eles incham muito, a gente parece que a barriga está cheia d'água. Então, por isso que chama a doença da barriga d'água. Olha aqui, olha essa criança, né? Que triste. Bom, quais são os sintomas? O primeiro sintoma, né? Olha que, né? Vejam que a contaminação do homem se dá pela penetração da larva cercária, geralmente no pé, tá? Então, o indivíduo fica com mal-estar, prostrado, tem dor de barriga, falta de apetite, emagrecimento, e só numa fase mais crônica, ou seja, numa fase mais adiantada da doença, quando ainda ela não foi tratada, eu tenho o famoso aumento do fígado e do baço, que caracteriza o nome da doença, esquistossomose ou barriga d'água. Profilaxia. Todas as doenças que a gente vai ver daqui para frente, profilaxia é como faz para você evitar a doença, ok? A primeira coisa é evitar contato com água que tem caramujo. Você vai saber se é do gênero bionfalário ou não? Não. Então, viu uma água e a água tem caramujo, a primeira coisa que você tem que fazer é não andar descalço, ok? Segundo, saneamento, né, gente? Construir privada, né? Para evitar a contaminação. Você não pode fazer cocô em qualquer lugar. Então, você tem que ter um esgoto canalizado aí, o que não é a realidade de muitos dos nossos municípios, tá bom? Uma vez que viu o caramujo na lagoa, você tem que avisar a prefeitura, as autoridades sanitárias, tá? E exigir abastecimento de água tratada e tratamento de esgoto para isso, ok? Então, essa é a forma da gente evitar. Então, gente, toma cuidado onde vocês nadam na lagoa, aí principalmente água parada, beleza? Concluindo o que a gente viu agora, a gente classificou os plateumintos, vimos um grupo que não é parasita, que é de vida livre, que são as planárias, e nós vimos um segundo grupo que causa a esquistossomose ou barriga d'água. A esquistossomose ou barriga d'água, ela tem dois hospedeiros, o definitivo, que é o homem, e o intermediário, que é o caramujo. Como que o homem pega a esquistossomose ou barriga d'água? Pega pelas larvas cercárias que penetram na pele humana. Por isso que é importante, quando você estiver numa lagoa que tenha caramujo, primeiro você não entrar. E se você tiver que entrar só com o pé, mas de bota, ok? Então tomem muito cuidado com isso. Lembrando que o verme adulto, o macho e a fêmea, eles ficam no intestino do ser humano, tá bom? No caramujo entra miracídio e sai cercária. Como que a gente evita isso? Primeiro, não nadando em um lugar que tem caramujo, avisando que tem caramujo, né, para as autoridades e exigindo um eficiente sistema de esgoto e não fazendo cocô em lugar que não pode, ok? Um beijo e até o próximo vídeo aula que nós vamos estudar sobre as solitárias.